Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre crenças subconscientes. Eu vou dar um tempinho aqui para o pessoal entrar. Um horário diferente hoje. Oi, Luz da Alma. Luz da Alma. Ju, você mudou o nome do seu perfil. Luz da Alma. Muito legal. Oi, boa tarde, mulher de vanguarda. Então, você já ouviu falar sobre crenças subconscientes? Me conta aí quem já ouviu falar sobre esse assunto. Que vamos esperar aqui o Instagram avisar o pessoal. E a gente vai falar então sobre essas crenças, né? Sou eu, a Ju. Eu conheci pela foto, Ju. Essa camiseta aqui, gente, do disco voador, especial para minha amiga Adri. Não sei se ela vai assistir agora, que ela deve estar no trabalho dela, mas se ela assistir, depois ela vai ver que é para ela essa camiseta. Bom, gente, vamos começar então a falar sobre essas crenças. Então, as crenças subconscientes, eu gosto de falar para vocês imaginarem que é como se fosse um programa de computador que fica rodando em segundo plano. Então é como se tivesse sempre ali e você nem se dá conta, né? Você não tá vendo o programa rodar de tão natural que ele tá. É como se fosse, deixa eu ver uma outra explicação aí. É como se fosse uma tela em branco. Então a nossa vida, a nossa realidade é essa tela em branco, a gente pode fazer o que a gente quiser com ela, tá? Porém, algumas pessoas, elas têm essas crenças subconscientes que é como se fosse um fundo. Então é como se alguém tivesse pintado esse fundo já de, sei lá, de azul. E você acredita que não é branco, que você não pode escolher a cor, que é azul, que sempre foi azul. Então é aquilo. Essas crenças subconscientes é como esse fundo aí que você nem se dá conta, que, né, você acha que você só pode pintar em cima desse fundo azul, quando na verdade você pode inclusive trocar esse fundo, né? Então assim, a crença subconsciente, ela é tão natural, né? Ela tá integrada em você, ela é parte de você, tá? Me conta aí se tá fazendo sentido, tá? Oi, corredor José Amauri. Manda aí, pessoal, se tá fazendo sentido o que eu tô falando, essa minha analogia. Então, são crenças que fazem parte do que você vai fazer da sua vida, né? Como esse quadro. Então, você vai pintar acima desse fundo azul. Quando, na verdade, você não precisa ficar com esse fundo azul. Você poderia trocar também, né? E muitas pessoas, quando elas estão com alguma área da vida bloqueada, né? Por exemplo, a gente fala aqui muito sobre a parte financeira, sobre trabalho, negócios. Então, quando alguma dessas áreas está bloqueada, o que as pessoas geralmente fazem? É alguma crença, né, limitante. E aí, é uma crença limitante subconsciente, ou seja, alguma crença que eu nem tenho noção do que é. Né? Elas ficam se preocupando com isso, no sentido de que elas não têm controle disso, que elas não têm como resolver como trocar, como mudar essa crença, né? E claro, isso tudo vem da ideia de que é algo que é tão natural que você não se dá conta. Porém, as pessoas usam como uma desculpa, na verdade, para não mudar, para não resolver isso, porque vocês acham que a gente vive num universo assim tão maldoso, né, com Deus, com o universo que faria você ter alguma coisa para mudar, para evoluir, sem que você pudesse acessar isso? Eu não acho. Então é isso que eu faço, que eu quero fazer vocês pensarem, né, que na verdade não é
um jogo, não é uma disputa, uma competição que você tem que correr atrás dessas crenças limitantes para mudar, como se você não tivesse poder sobre isso, né? Você tem sim, e tudo que e você então precisa saber que essas crenças subconscientes, apesar de já serem tão naturais para você, né, de estarem integradas com quem você é, de serem, como eu falei, um plano de fundo, né, na sua tela, na tela da sua vida, você tem sim como trabalhar isso, você tem como primeiro identificar elas, tá? Então, ela tá disponível para você. Então, essa ideia de que você tem que ir atrás e resgatar as crenças e tudo mais, é uma ideia que complica, né? Complica a vida realmente. Você não precisa fazer isso. Geralmente, as pessoas que fazem isso, e eu falo por experiência própria, né? Porque quando eu entrei nesse mundo de desenvolvimento pessoal, de querer mudar minha vida, minha mentalidade, né? Querer aplicar a lei da atração, eu ouvia muita besteira do tipo que eu teria que trabalhar, descobrir todas as crenças limitantes que eu tinha que voltar lá no passado e ficar vendo, e é isso e aquilo. E muitas vezes isso não é necessário. Eu vou dizer muitas vezes, porque às vezes a gente acessa assim algumas coisas assim, porém em casos específicos, tá? Você não precisa ficar buscando, procurando crença e limite e problema, porque senão você vai achar, né? E aí que tá a pergunta, você quer isso? Você quer encontrar problema? Você quer encontrar dificuldade? Ou você quer que a sua vida seja mais leve, mais fácil, mais divertida? Tá? Então, tudo que você precisa saber, que você precisa trabalhar, se é alguma coisa que tá te bloqueando, você tem acesso a isso, né? Você tem acesso, você consegue ver o que é, e não é um bicho de 7 cabeças, tá? Eu já vou falar aqui, vou mostrar pra vocês um passo a passo bem simples para fazer isso. Vou tomar uma água aqui que tô falando rápido. Se alguém tiver alguma pergunta, se não ficou claro alguma coisa que eu falei, coloque aí nos comentários. Bom, então a gente já sabe que está disponível. Tudo que você tiver que trabalhar de crenças, enfim, de limites, vão aparecer para você, né? Então, assim, mas como? Eu tenho muita coisa. Não, gente, a vida, né, ela é como é que eu vou dizer? É uma expansão, a gente está aqui cada vez evoluindo mais, então sempre você vai estar num outro nível, cada passo que você dá, né, é um novo nível, uma nova experiência. Então, outras coisas vão surgir, você não precisa pensar em tudo, você precisa ver o que agora você precisa fazer, que parte, que crença que você precisa trabalhar, né? Então, uma coisa muito boa para você fazer, para descobrir essas crenças subconscientes, tá? É você olhar, porque assim, é muito fácil você simplesmente olha para a área da sua vida e vê como ela tá. Então, assim, ela tá da maneira que você quer? Provavelmente você tem crenças, né, subconscientes e conscientes que são favoráveis nessa área da sua vida. Então, não sei se eu cheguei a falar antes, mas eu até tinha anotado aqui para falar que essas crenças subconscientes, gente, elas podem ser tanto boas, né, positivas, favoráveis, quanto limitantes, negativas, né? Crenças que a gente não quer. Então, por exemplo, uma pessoa que ouviu a vida inteira que as coisas sempre davam certo para ela, que ela tinha sorte, né? Ela tem uma crença muito forte subconsciente, né? Às vezes ela nem, né, como a gente tá falando subconsciente, às vezes ela nem tem noção que ela acredita nisso, né? E isso é tão forte para ela que é natural, que ela, tipo, é óbvio que as coisas sempre dão certo, que eu não preciso me preocupar, né? E algumas pessoas não, elas cresceram ouvindo totalmente o contrário, né? Então,
para elas já foi ensinado que as coisas são difíceis, que ela tem que batalhar, que ela precisa se preocupar, senão as coisas não acontecem, né? E aí ela também, essa pessoa também criou a vida dela com base naquilo, que não é tão favorável, né? E por ela ter isso, essa crença subconsciente, ela vai atrair mais experiências que vão provar que isso é verdade. Então você não precisa se preocupar em olhar lá para trás para ver o que foi que criou isso, né? Quem falou o que aconteceu, porque a sua vida naturalmente você tá vibrando aquilo e a sua vida tá te mostrando, olha, isso aqui que você tá vibrando. Você tá vibrando mais dessa energia de preocupação, de escassez, de falta, ou o contrário, né? Então, assim, você olha para a área da sua vida que, por exemplo, você não tá feliz com ela e você vê ali, você já consegue ver que tem alguma crença que não é favorável, né? E pode ser uma crença subconsciente, mas tudo que você precisa trabalhar vai vir à tona se você se abrir para isso. Você consegue sim descobrir isso sozinho, né? Se você realmente quiser e você colocar essa consciência. Então você olha para a área da sua vida e se pergunta como que eu me sinto nessa área, como que eu me sinto, ou por algum, né, problema, uma situação, enfim, que você tem agora, você olha como que eu me sinto em relação a isso, né? E aí vai vir, né, as suas respostas. E aí você se pergunta o que eu acredito sobre isso para que seja assim. Então, o que uma pessoa que está vivendo isso que você está vivendo aí, o que a pessoa precisa acreditar para que isso seja verdade? Então, ela acredita que as coisas são fáceis, que o universo, né, tá a favor dela, ou ela acredita que o universo, que o mundo inteiro tá contra ela, que as coisas são difíceis, né, que ela não merece. Então, assim, claro, eu tô aqui falando de uma maneira bem generalizada. Cada situação, cada aspecto vai ter crenças diferentes, geralmente não é algo assim abrangente. Às vezes sim, às vezes é uma crença nessa coisa de dificuldade, né? Mas muitas vezes é algo muito mais algo mais sutil, assim, é algo que às vezes passa despercebido, né? Mas é esse tipo de pergunta que você tem que fazer, tá? Para entender. Então, por isso que às vezes é mais fácil outra pessoa ver do que você se olhar, porque você fica é como se você estivesse dentro da caixa e você quisesse sair. Às vezes é mais fácil alguém de fora abrir a caixa para você sair. Porém, como eu falei, não é necessário. Você fazendo essas perguntas com bastante foco, você consegue, né? Sem, claro, pressionar, né, para vir uma resposta, mas sim fazer com uma atenção, né, com foco, você vai ter as respostas que você precisa, tá? E ter consciência, então, é o primeiro passo, tá? Então, você entender isso já é muito importante, né? E depois que você tem consciência, você começa, então, a trabalhar para mudar essas crenças, tá? Obrigada pelos corações aí, pessoal. E assim, uma coisa que eu acredito muito forte, né, porque eu já passei também, porque como eu falo, gente, o que eu passo para vocês é algo que são coisas que eu já vivi, coisas que eu sou muito assim de fazer as coisas antes de passar para vocês. Então, eu acredito muito que ninguém vai vir e eliminar de você crenças. As pessoas, elas vão, né, vamos dizer assim, um mentor, né, um coach, que seja um curador, um guru, enfim, eles vão te ajudar a identificar coisas, mas é o seu trabalho mudar, resolver, não resolver, mas sim trabalhar isso em você, mudar essas crenças realmente, né? É seu trabalho, não é trabalho de ninguém. Então, assim, eu não acredito que existe essa coisa mágica, assim, de senta aqui, fecha os olhos e eu vou eliminar suas crenças subconscientes. Não, até porque
você precisa estar consciente, né? E você consegue fazer isso. Como eu falei, não é o universo, um Deus maldoso que vai fazer você ficar passando trabalho para resolver alguma coisa, para mudar a sua vida. Você precisa só estar disposto e aberto a fazer isso. Então, assim, não é algo mágico, eu não tô falando isso porque é algo difícil, não. Mas não é um trabalho que você passa para outra pessoa. É você que tem que estar ciente e você que tem que estar comprometido, né? Comprometida a mudar essas crenças, tá? Porque você tá aqui pela diversão de fazer tudo isso, por mais assim difícil que pareça, por mais, enfim, a gente às vezes se perde nessa coisa de tá difícil, é complicado, é muitos desafios, né? Todo mundo passa por isso, eu passo por isso, e às vezes a gente esquece que a gente tá aqui pela diversão disso tudo, para passar exatamente por isso tudo, para ter essas experiências, para viver tudo isso, para ver essa coisa toda acontecer, né? Então imagina se fosse assim, eu tenho um problema, peraí, põe a mão aqui, eu vou resolver para você, sumiu. Não é assim, a gente tá aqui, como eu sempre falo que a gente tá aqui para receber soluções. Então você simplesmente tem que se abrir para receber essas soluções e geralmente, né, essa caminhada para você receber essas soluções é a sua vida, é a parte melhor, que você vai conhecer pessoas legais, que você vai desabrochar, que você vai ser mais, que você vai se tornar mais, que você vai expandir sua consciência, que você vai se divertir, você vai impactar outras pessoas. Então, a gente tá aqui para fazer isso, tá? Não é algo que alguém vai fazer, tá? E também não é algo que você não tem acesso. Como eu falei, geralmente a gente opta, né, por ter ajuda, até porque a gente tá aqui para viver juntos, né, para ter essas trocas como a gente tá tendo aqui. Então, por isso que a gente escolhe às vezes a ajuda de alguém e não fazer sozinho, e não ir sozinho, pela própria diversão, né? Eu tenho técnicas aqui que eu sei que eu consigo aplicar em mim, que eu sei fazer, mas muitas vezes eu escolho ter ajuda de pessoas, né? Porque é divertido e é mais rápido às vezes, dependendo. É bacana participar, né? Estar presente, né? Ter essa troca. Gente, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Ficou claro isso de crenças subconscientes que elas são subconscientes se você não prestar atenção, tá? Mas senão elas estão aí. Tem várias, vou dizer dicas, como que é a palavra? Vários sinais dessas crenças aí para você ver, para você olhar que elas estão aí para você, né? Então é só questão de você realmente prestar atenção e ver onde que é, o que é, né? Bacana, pessoal. Muito bom, sim, está claro. E se você, então, quer que eu seja essa pessoa aí que te ajude a trabalhar suas crenças, a mudar a sua história e o seu futuro financeiro, né, da sua carreira, enfim, do seu negócio, tá? Eu te convido a fazer uma sessão de clareza comigo, tá? Pra gente falar sobre o meu novo programa, o Propósito Próspero, que a gente trabalha exatamente sobre... a gente trabalha sobre tudo que vai envolver o seu trabalho, né, aqui no mundo, o seu propósito, a sua missão e as suas fontes, né, os canais que você vai escolher para receber a retribuição desse trabalho. Então, a parte financeira, a parte de prosperidade que você pode ter com esse trabalho que você realiza, tá? Então, me manda uma mensagem, direct por aqui, né? Ou pelo link da bio, também é pra estar lá, gente. Se não, tem no Stories também aí pra você arrastar pra cima e marcar uma conversa, tá? Essa conversa é sem compromisso, é só pra gente ver também se você se encaixa no programa, né? Porque assim,
É um programa que a gente vai falar sobre basicamente o que eu falo aqui, sobre crença subconsciente, sobre lei da atração. Então, assim, não é qualquer pessoa que a pessoa ela tem que ter um nível mínimo de expansão da consciência. Então, assim, é sempre importante a gente conversar antes. Então, algumas pessoas aqui eu já conheço, então podem sim me mandar uma mensagem perguntando um pouco mais sobre o programa, mas se você quiser passar por essa sessão, a gente consegue conversar um pouquinho mais, né? E aí eu apresento para você tudo que a gente vai trabalhar nesse programa e as condições e os preços para você fazer parte desse programa / mentoria. Então, assim, é um dos programas mais completos que eu já criei. Então, vai ter aula e vai ter também todo o acompanhamento comigo, tá? E a gente vai trabalhar sobre prosperidade e sobre propósito, missão, porque caso você ainda não tenha notado, você recebe muito mais prosperidade, dinheiro e com muito mais facilidade quando você tá alinhado com quem você é, né? Você tá aqui para ser quem você é lá dentro, quem você sabe, você precisa se abrir, né? E quando você faz isso, oi Vânia, quando você faz isso, você consegue se abrir realmente, porque daí você não tá mais se fechando, né, para se mostrar quem você é para sua mensagem. Então, naturalmente você se abre tanto para contribuir quanto para receber, pro que vai vir, né? E isso é tudo, gente. Todas as coisas que você deseja, prosperidade, dinheiro, né? Esse sucesso que você procura, então é para tudo, tá? Gente, sobre crenças subconscientes, então é isso. Eu acho que ficou claro, né? Todo mundo tem aí esse poder de ser, fazer e ter o que quiser. A gente tem esse poder, é questão de você desenvolver. E se você quiser me ajuda, então, para desenvolver, manda uma mensagem ou marca lá uma conversa pelo link da bio, tá bom, pessoal? Até a próxima, obrigada pela participação de vocês, pelos corações. Até mais!